Todos desejamos que o mundo seja bom, que todos vivam em paz, agindo com amor e justiça. Mas tem um problema. Alguma coisa constantemente nos leva à ruína e destruição. Chamamos isso de mal. Do ponto de vista bíblico, o mal pode destruir de pelo menos 2 jeitos. O mal tem ação direta em nós, como quando alguém rouba alguma coisa, criando injustiça. Então a pessoa fica devendo porque fez errado. Mas, além disso, tem ainda um efeito indireto do mal, porque essa pessoa também destruiu o relacionamento, quebrando a confiança, fez um dano emocional. É como um vandalismo, e essa pessoa precisa consertar isso. Muita gente diz, Deus é bom, ele deveria ser aquele que simplesmente elimina todo o mal do mundo. Para ser honesto, o mal que eu vejo em todo lugar por aí é o mesmo mal que está dentro de mim. Todos contribuímos e continuamos fazendo isso. O mal está em todos nós, e para que Deus livre o mundo do mal, ele precisa se livrar da gente. E isso é o mais impressionante na história da Bíblia. Esse Deus é tão bom que não vai apenas livrar o mundo do mal, mas ele vai fazer isso sem destruir a humanidade. Como ele vai fazer isso? No começo da história da Bíblia, somos apresentados à prática do sacrifício de animais, que eu sei soa bem estranha para nós. Mas, para os israelitas, era um símbolo muito poderoso da justiça e da graça de Deus. Não esquece, eu sou o participante do mal que está no mundo, eu deveria ser eliminado também. Mas Deus permite que a vida desse animal seja um substituto. Ele morre no meu lugar, simbolicamente. E a palavra bíblica para isso é propiciação, que significa cobrir a dívida de alguém. Mas tem uma segunda parte do ritual. Não esquece que o mal também destrói relacionamentos. E na Bíblia, essa ideia é descrita como contaminar ou profanar a terra, tornando-a impura. Os sacerdotes deveriam lavar o vandalismo simbolicamente ao borrifar o sangue do animal em diferentes partes do templo. O sangue do animal limpa as coisas? Não esquece que isso é um símbolo e que não estamos acostumados a ele. O sangue representa a vida. Esse sangue borrifado é a representação de como Deus está limpando as consequências indiretas do mal na sua comunidade. Na Bíblia, esse processo é chamado de purificação. Então, o templo e a terra agora se tornam um espaço limpo, onde Deus e seu povo podem viver juntos em paz. Então esse ritual acerta as coisas entre Israel e Deus. Mais que isso, os israelitas experimentam o amor e a graça de Deus nesses símbolos. E por serem perdoados, isso deveria tornar cada um deles uma pessoa de amor e graça também. Certo, esse é o ideal, mas nem sempre foi assim. É verdade, o profeta Isaías, por exemplo, fala muito sobre isso. Ele começa seu livro dizendo que os sacrifícios contínuos dos israelitas se tornaram insignificantes, porque eles também estavam permitindo um grande mal em seu meio, como ignorar os pobres e oprimidos. Até os reis de Israel distorciam a justiça. Mas Isaías ansiava pelo dia em que um rei da linhagem de Davi viria para eliminar o mal de uma maneira surpreendente. O rei se tornaria servo, não apenas para servir, mas também para sofrer e morrer pelo mal cometido pelo seu próprio povo. E sua vida seria oferecida como um sacrifício. Essa é a promessa que Jesus veio para cumprir. Ele é o rei de Israel, sofrendo e morrendo na cruz. Na verdade, Jesus usou as palavras de Isaías quando disse que veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E a palavra resgate se refere a um sacrifício de propiciação. E por todo o Novo Testamento ouvimos sobre como a morte de Jesus foi um sacrifício de propiciação por todos nós. Ela cobriu a dívida dos humanos com Deus por contribuírem com todo o mal e a morte no mundo. E o Novo Testamento também fala da morte de Jesus como uma oferta de purificação. Ouvimos que o sangue de Jesus é como um símbolo de que sua vida tem a capacidade de lavar o vandalismo que o mal causou em nós e ao nosso redor, para que agora possamos viver em paz com Deus. Esse é o significado da morte de Jesus, mas a história continua. Sim, o Novo Testamento faz essa poderosa afirmação de que a morte de Jesus não foi o fim. Ele ressuscitou. Ele é o sacrifício que quebrou o poder da morte e do mal. Isso significa que ele vive para oferecer sua vida a qualquer um que o aceitar. Ele é o sacrifício perfeito. Todos os sacrifícios anteriores apontavam para ele desde o começo. Então, por causa de Jesus, os cristãos deixaram de participar de rituais de sacrifício animal. Mas receberam novos rituais. Jesus ensinou seus seguidores a cumprir 2 rituais. O primeiro é o batismo. Assim como Jesus morreu,
Entrar na água se torna a conexão pessoal que agora você tem com a morte dele. E quando sai da água, você simbolicamente ressuscita com Jesus. O batismo é esse ritual sagrado que conecta sua história com a morte e ressurreição de Jesus. O segundo ritual é a Ceia do Senhor, que relembra a última refeição de Jesus com os discípulos. Ele usou pão e vinho para retratar sua iminente morte como um sacrifício. E agora todos os seguidores de Jesus usam o pão e o cálice regularmente para lembrar e participar do poder de sua morte e também da sua vida. Então esses rituais existem para nos lembrar do amor de Deus e nos encorajar a viver com amor e graça. Eles fazem mais que isso. Eles nos conectam a uma nova fonte de vida. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é também o poder que pode destruir o mal em nossas vidas e nos transformar em pessoas que levam uma vida de amor e paz.